Os bombeiros voluntários flavienses em Chaves demitiram-se em protesto contra a presidente da corporação. Os bombeiros exigem a demissão de Helena Barreira por alegadas perseguições e pressões. Dos atuais 52 bombeiros, 34 apresentaram a demissão, assim como o comandante. Ontem à meia-noite, os bombeiros concentraram-se em frente ao quartel para marcar o cessar de funções. Alguns elementos da corporação envolveram-se em agressões, obrigando a PSP a intervir. Vamos falar de incêndios, não desta controvérsia, mas de como se pode prevenir, de como se pode ler o comportamento de um incêndio e de como se pode, por exemplo, perseguir e apanhar quem, por exemplo, coloca fogos florestais. Temos hoje 3 convidados, 2 já são nossos conhecidos. Há apenas um convidado novo hoje, Frederico, que é investigador e fez uma tese de... Estou neste momento a fazer. Sim. Ainda não está concluída? Ainda não está uma concluída. Uma tese de não. doutoramento? Doutoramento na área de investigação de incêndios, do ponto de vista forense, sim. Muito bem, depois temos aqui o Albino e o Mauro, que nos já acompanharam durante várias ruas seguras, com temas totalmente diferentes, mas que vão dar aqui ângulos diferentes também, eles hoje, sobre esta temática. Por um lado, vamos perceber o que é que, em termos forenses, se pode fazer em relação às vítimas, que nos dizem muito também, mesmo estando mortas, e também perfil de incendiários. Sim. Vou começar por si. Existe um perfil característico de alguém que, de forma periódica, coloca ou provoca incêndios? Sim, não existe um perfil, existem várias categorias, vários perfis que se podem traçar em função também do local onde o incêndio ocorre, não é? Se estamos a falar de um incêndio urbano ou se estamos a falar de um incêndio florestal. E quando olhamos para o comportamento do incendiário é importante olharmos aqui para alguns fatores. Fatores individuais, como a idade, como o género, porque é um comportamento sobretudo associado ao homem, se bem que existe também uma percentagem residual de mulheres que cometem este tipo de comportamento. Temos fatores sociais, o incendiário por norma não tem uma profissão qualificada, baixos estudos, isto também nos dá algumas informações do contexto social do incendiário, e depois temos também outras questões mais familiares que muitas vezes estão na base de toda a formação da personalidade do incendiário. E quando olhamos para o comportamento em si do fogo posto, temos que olhar ali para 3 eixos. Um eixo mais emocional, se aquele comportamento é em expressão de alguma questão mais emocional. Um registro mais racional, se aquilo é para ganhar um objetivo ou atingir um valor pecuniário, ganhar ali alguma coisa com aquele comportamento, ou se é ali meio aleatório por comportamentos que muitas vezes nem o próprio incendiário determinou e lembrou-se naquele momento de criar ou colocar o fogo naquele momento. Frederico Godinho, dissemos há pouco que é investigador, que está na fase de investigação para uma tese de doutoramento na área da investigação forense. Exato. Quais são aqui as mais-valias que a investigação forense pode trazer para enfim, o combate à existência de incêndios? Bom, no combate à existência como prevenção é um pouco complicado. No entanto, permite-nos investigar, como em várias áreas forenses, o pós-incêndio e a análise da cena. Neste caso de incêndio, poderá ser um crime, poderá ser um acidente, e é um dos pontos que pretendemos determinar. Na minha tese debruçamos-nos sobre a aplicação de uma técnica em específico, a espectroscopia de Raman, até agora muito utilizada na geologia, em termos em casos de procurar determinar se estamos na presença de uma pedra preciosa ou de uma imitação. Pode parecer um salto algo desconexo, mas de facto o potencial que esta técnica tem revelado nos últimos tempos e a evolução que tem conhecido, principalmente na última década, ajuda-nos a transportar esta técnica para, mas o que é que para permite um outro. Fazer na prática essa técnica? Em que é que pode ajudar? Sim, pode ajudar em vários pontos. O primeiro, e é aquele
em que estamos agora, o estágio em que estamos agora, é tentar criar um padrão de acordo com aquele que também já é utilizado, mas com muito mais precisão e com muito menos tempo de leitura, ou seja, uma investigação bastante mais rápida de combustíveis que possam ser utilizados como acelerantes, e quando digo acelerante é um catalisador de um incêndio, algo que permite pôr o fogo, aquilo que em casos de fogo posto é comum encontrá-los. E falo de álcool, como vimos há pouco os rapazes, os jovens, a imolarem-se. Há pessoas que pensam que com o álcool não é possível iniciar um incêndio. Pronto, é um exemplo, é por onde estamos a começar, por aqueles que são mais comuns, que é fácil de encontrar em casa. Podemos partir depois para a identificação a partir de resíduos sólidos, que é isso que nos interessa e é a principal diferenciação também em termos analíticos para as outras técnicas que já são utilizadas. É a partir de resíduos sólidos encontrar vestígios seja de álcool, seja de gasolina, seja de gasóleo, seja de outro acelerante, outro combustível, e a partir daí abre-nos um leque de possibilidades que até agora não era possível. Ou seja, esta investigação dirige-se para um local. Esse local é o tentar maximizar a possibilidade de descobrir com maior rapidez onde é que um incêndio foi iniciado e com que material. Exato. E depois temos um outro ponto que até agora não seria possível de realizar, que esta técnica também nos poderá permitir, e até agora tudo indica nesse sentido, que é a relação entre suspeito, vítima e combustível utilizado. Um bocado à semelhança daquilo que é feito, e a minha formação de base, o meu mestrado, é na área da balística, um bocado à semelhança daquilo que é feito com os resíduos de disparo, nós procuramos, com o uso de alguns tecidos como suporte, e mais uma vez recorrendo à espectroscopia Raman, fazer essa ligação, ou seja, recolher resíduos, vestígios que uma pessoa não se apercebe que tem, mas a partir da pele ou dos tecidos das roupas, dos tecidos da vítima, seja a roupa, seja os tecidos isso é algo que neste momento ainda não é feito? É feito não recolhendo, ou seja, sem danificar aquilo que se está a analisar, não será fácil. Eu não digo que seja impossível, mas pronto, é uma área que ainda está a ser investigada. E pronto, eu sou um dos que procuro investigar em conjunto com ou seja, à semelhança daquilo que orientadores. se vê, para quem nos está também a acompanhar neste momento, a recolha de resíduos de pólvora na mão de alguém que disparou uma arma, Exato. por exemplo, mas usando essa técnica, transportando-a para quem ateou um fogo, os resíduos de gasolina, de álcool, de fósforo... Exato. Até porque se pensarmos normalmente um incendiário, digamos assim, alguém que comete um crime de fogo posto, principalmente em incêndios florestais, mas aí vai depender do perfil da pessoa que está a cometer o crime, digamos assim, que está a atear o fogo. Regra geral, o momento de pôr o fogo, de despejar o acelerante, não é um momento muito emotivo, ou seja, não há controle motor. E aquilo que nós percebemos é que normalmente o gesto que é feito para despejar, seja a gasolina ou o álcool, o que quer que seja, é algo confuso, algo atabalhoado, e acaba por haver vestígios que se espalham por todo o lado, não só na zona pretendida, e um dos objetivos também desta tese é procurar estabelecer essa relação e aproveitar o trabalho feito também com os combustíveis para poder eventualmente ligar suspeitos com vítimas e suspeitos com os combustíveis e com os casos em si. Por falar em vítimas, temos connosco um enfermeiro forense que me vai com certeza confirmar que as próprias vítimas também elas nos deixam informações. Sim, sim. Aliás, a primeira coisa que é importante no estudo de uma vítima carbonizada é se estava viva ou não estava viva. E depois qual a causa de morte. Não é? Porque temos desde o acidental,
o indivíduo que está num local e que deixou a beata do cigarro acesa e pegou fogo acidentalmente, ou então temos os casos em que houve um homicídio e que se querem desfazer do corpo. É quase impossível não deixar vestígios, seja do que for. Porquê? Porque o corpo nunca é consumido na totalidade. Temos situações em que o corpo, pela desidratação da pele e dos músculos, fica encurtado, fica reduzido de tamanho, o que não permite alguma identificação, mas há um aspecto que se pode ir ver, que é intra-autópsia, que é se a vítima efetivamente estava viva ou não. E um dos aspectos que se vai investigar é a presença de fumo negro ou de fuligem abaixo da glote. Isto é, a glote é a zona das cordas vocais, e se houver presença de fumo negro ou de fuligem, né? aquele bocado cinza abaixo dessa zona, quer dizer que a vítima estava viva. E logo aí já se faz o primeiro diagnóstico diferencial. Porque se a vítima estava viva, temos que construir o cenário de outra forma. Se a vítima já estava morta, construímos o cenário de outra forma. A observação do corpo exige em quase todos os casos de carbonização suspeita logo a execução de um raio-x. E porquê? Porque esse raio-x irá pesquisar tudo o que seja presença ou não de projéteis, de presença ou não de objetos metálicos que possam estar associados à morte, e percebe-se também, entre aspas, se existiram lesões traumáticas que possam ter levado à morte. Embora eu chame a atenção de que existem alguns casos em que, devido às temperaturas elevadas, que são criados artefactos que provocam lesões que podem induzir a interpretação errada. Isto porquê? Porque a determinadas temperaturas, alguns ossos fazem fraturas e pode até acontecer a amputação dos membros superiores, que é normal como um artefacto pós-fogo. E por isso estes cadáveres contam-nos sempre o que é que se passou. A própria roupa do cadáver é importantíssima para aquilo que o Frederico estava a dizer, porque pode ter os acelerantes que foram usados ou não para pegar o fogo, podem ter informações importantíssimas para a investigação. Antes de fecharmos, temos que avançar neste Rua Segura, os perfis de que me estava a falar há pouco. O que está a ser feito atualmente nesta política de tratamento destas pessoas é o correto ou falta ainda fazer mais alguma coisa? Em termos de tratamento de intervenção? Intervenção, sim. Falta bastante. Basta olharmos para o número de reincidências que existem todos os anos na época de fogos, porque não há qualquer tipo de intervenção que seja feita naquela época sazonal e que justificava uma atenção muito, muito maior. Muito bem. Isto é um tema que voltaremos certamente a falar dele. Os três estão convidados a voltar cá. Muito obrigado pela vossa presença. Nós vamos ter de avançar, no entanto, neste Rua Segura. Agora para lhe mostrarmos imagens impressionantes, em alguns casos de elevado risco, de pessoas que arriscam elas mesmo a vida para salvar animais. Ora, veja.